Muito bom dia, investidores, membros da comunidade mais resiliente da internet brasileira. Vamos para mais um Café com Bitcoin, nesta manhã de Páscoa. Eu já estou aqui com o meu cafezinho de lei, toda manhã. E a gente vai nesse vídeo dar uma repercutida nesse momento de mercado, como a gente sempre faz na série Café com Bitcoin. Já a minha série favorita, é o que eu mais estou curtindo fazer na internet, é o Café com Bitcoin, investidores. E quero desejar Feliz Páscoa a todos vocês, que vocês possam ter momentos de bastante paz e alegria junto com seus familiares e, enfim, quem vocês curtem aí. E será que os criptoativos, assim como Jesus fez na Páscoa, estão ressuscitando? Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Estariam os criptoativos ressuscitando? Jesus ressuscitou após o terceiro dia, não foi? Estariam os criptoativos ressuscitando após o terceiro dump? Após a terceira manipulação? A gente vai falar aqui nesse Café com Bitcoin sobre reversão à média, decoupling, descolamento, uma projeção, apenas mais um estudo que indica que o Bitcoin pode atingir, quanto o preço do Bitcoin poderia atingir até julho, se ele repetisse padrões desse ciclo. E também questões relacionadas à potencial demissão de Jerome Powell lá nos Estados Unidos. Assuntos que importam e interessam para o investidor de criptoativos. E eu quero começar falando sobre o mercado em si, investidores, que sofreu grandes quedas, especialmente de dezembro para cá, muitas quedas que não foram recuperadas. O Bitcoin iniciou as quedas lá em 20 de janeiro, quando Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Então, sim, se você está no mercado e ainda não tinha visto um sell effect, um venda ao fato no mercado, você vivenciou dessa vez. O mercado entrou em uma euforia no fim do ano com a eleição do Donald Trump, a promessa da reserva estratégica, a promessa de um governo pró-cripto. E o que a gente experimentou foi realmente um hype que durou até o dia em que o Donald Trump foi lá, virou presidente. A partir de então, o preço do Bitcoin só caiu. Tá? Ele chegou a atingir uma máxima em $109 mil, mas só caiu depois. E os criptoativos em geral, grande parte deles já vinham em queda desde dezembro, Muitos vêm em queda desde março do ano passado. O caso, por exemplo, eu posso exemplificar aqui com a FET. Olha lá a FET. Fez o topo lá em março de 2024, investidores. Foi só deixando topos descendentes. Ainda que no curtíssimo prazo aqui ela está dando um sinal interessante, Enfim, a ideia não é ficar falando de altcoins específicas nesse vídeo. Mas, a gente vê sinais interessantes acontecendo. Ontem a gente teve um momento de alta que tinha até um aspecto interessante, que deixou os investidores um pouco mais animados, E estariam, então, os criptoativos iniciando um processo minimamente de reversão às médias? Você sabe o que é reversão às médias? Olha só, essa matéria fala sobre isso. Essa é uma matéria que está traduzida pelo Google, tá, investidores? Então, vocês já sabem que aqui tem uns termos que são bem esquisitos. Eles não falam, por exemplo, trader, ele fala comerciante. Enfim, são as traduções aí da internet. Dá para entender. É só você adaptar. Mas, enfim, o que fala esse texto é justamente sobre o processo de reversão à média, que é um comportamento geral dos preços dos ativos voláteis. Quais são as principais conclusões de toda essa matéria? Eu adoro quando tem esse quadrinho com o highlight aqui, olha lá. A reversão à média em finanças, a reversão à média em finanças sugere que vários fenômenos relevantes, como preço de ativos e volatilidade de retornos, eventualmente retornam aos seus níveis médios de longo prazo. Na tradução não está exatamente aquela coisa mais linda, mas deu para entender, que essa é uma teoria que mostra para a gente que... É uma teoria estatística que mostra para a gente que os preços tendem a retornar para suas médias de médio e longo prazo. A teoria da reversão à média levou a muitas estratégias de investimento, desde técnicas de negociação de ações até modelos de precificação de opções. O que aconteceu, As altcoins, eu quero falar das altcoins, eu quero falar mais do mercado. Eu posso até falar da Ethereum, a maior altcoin, começando a mostrar, por exemplo, a Ethereum. Aí eu vou colocar aqui a média de 200 e a média de 100, que são médias longas,
São médias longas. Vou tirar todos os desenhos, certo? Vou mostrar para vocês que o preço tem esse comportamento de retornar às médias. Sempre. Veja como o preço da Ethereum inevitavelmente vai se encontrar com a média de 100, por exemplo, em um bull market, olha só. Bull market passado, ela ficou encontrando com a média de 100. Quando perdeu a média de 100... ela perdeu aqui, tudo bem, ela chegou a retornar, mas nessa oportunidade aqui, quando perdeu a de 200, a vaca foi pro brejo, entramos em bear market, né? Mas veja que o que eu quero mostrar aqui é que o preço retorna às médias, inevitavelmente, seja quando ele esticou para cima, certo? A média vai se encontrar com o preço, seja também quando a gente entra em bear market, veja aqui, ó, nesse momento. A gente chegou a esse ponto de dor máxima aqui, ó, em janeiro de 2022, a gente atingiu 2.164 dólares na Ethereum. A gente teve rally de recuperação que aproximou o preço às médias novamente, tá vendo? São os respiros que o mercado vem tendo, mesmo em bear market, né? O preço tem esse comportamento de retornar à média. E a gente vem em um processo de queda já de muito tempo, né, caras? Olha só a Ethereum aqui. 16 de dezembro para cá, muito tempo. Tá? Janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses de queda incessante na ETH. E ela já se distanciou muito das médias. Então nós chegamos num ponto... Apesar da gente saber que o preço dirige o sentimento, a visão e a percepção de 90% dos investidores no mercado, ou seja, se o preço está subindo, os investidores são levados a acreditar que ele não vai parar de subir, que ele vai subir para sempre e que não haverá mais bear market. E quando o preço está caindo muito e ele vem numa sequência, 4 meses ali, ó, só dando porrada no cara, o investidor começa a achar que o preço nunca mais vai parar de cair mesmo e que não vai mais ter recuperação e que já era. Só que não, cara. O preço, em algum momento, vai iniciar a reversão à média. E será que nós estamos começando esse processo? Porque as altcoins estão extremamente subvalorizadas, né? Será que a gente não está iniciando aqui um processo de ver os preços minimamente se aproximarem das suas médias de longo prazo? A média de a de 200, o preço médio de 200 dias na Ethereum está em 2.700. O preço médio dos últimos 100 dias está em 2.300. Tá? A Ethereum enfrentou sobrevendas, olha só, foi a maior sobrevenda do último período. Ó, desde agosto do ano passado, ela entrou agora em abril, 8 de abril. Né? Só que isso aqui a gente observa... Inclusive isso aqui está gerando uma grande divergência de alta para a ETH, né? Olha só. Grande divergência de alta para a Ethereum. No índice de força relativa. Tá? Eu tenho sim uma expectativa de ver um movimento de recuperação acontecendo nos criptoativos. Eu não sei se começa hoje, amanhã, depois. Eu não estou aqui para ficar falando de curtíssimo prazo, vocês sabem disso. Mas a gente já se distanciou demais das médias investidores. E sim, a gente tem essa possibilidade real dos criptoativos iniciarem movimentos para buscar esse retorno às médias de longo prazo. Eu vou mostrar outros criptoativos para vocês bem rapidamente, só para vocês verem o quanto a gente está distante das médias na grande maioria dos ativos do mercado. Deixa eu ocultar a de 20 aqui, ó. Vou deixar a média rosa é a de 200 e a roxa é a de 100. Ó, Aave. Ó lá. Cardano, Arweave tá longe demais. Avax, CKB, DOT, Multiverse X, muito longe. Ethena, muito longe. Etherfi, muito longe. A FET tá querendo ir lá na de 100, tá vendo? Mas tá bem longe também da de 200. Tá vendo como a gente tá distante das médias? A Jasmine até que se aproximou aqui, né? Um KSM longe, Lido muito longe, muito longe. Ela precisa fazer praticamente 100% para retornar às médias. Tá? Esse é um comportamento do mercado e esse respiro que o mercado está dando nos últimos dias pode representar, então, um processo de retorno às médias, ou pelo menos minimamente se aproximar um pouco. O que vai ser decisivo, investidores? O que vai ser decisivo? Vai ser basicamente o macro aí, né? A gente está com aquele lance do mercado tradicional ainda, o Bitcoin tá querendo descolar do mercado tradicional, né? Bolsas americanas, S&P, Nasdaq, que no curtíssimo prazo encontram-se sem direção clara, sem uma direção clara. E eu acredito que se a gente tiver um momento de alta para a bolsa americana no curtíssimo prazo, as altcoins devem recuperar bem. Essa é a leitura que eu estou fazendo. Posso errar, como já errei, posso acertar, como já acertei. Mas eu acho bastante razoável essa visão, tá?
É bastante razoável. E será que a gente finalmente vai ver o Bitcoin descolando da Nasdaq? Opa! E realizando aqueles movimentos independentes da Bolsa Americana? Veja que contra a Nasdaq a gente está na região de resistência de máximas históricas, tá vendo? Se o Bitcoin rompe essa... Isso aqui é Bitcoin contra a Nasdaq, tá? Não é Bitcoin contra dólar, não. Se o Bitcoin rompe esses topos aqui e consegue se descolar, a gente pode viver um mega rally. Eu cheguei a mostrar para vocês um momento do ciclo passado em que o Bitcoin, em uma questão de um mês, 45 dias, ele se descolou. O mercado cripto se descolou do mercado tradicional. A gente teve altas explosivas e foi demais, assim. Será que eu postei na nossa comunidade fechada? Deixa eu ver aqui. Cara, eu apaguei esse gráfico aqui do meu computador e eu acho que eu não postei na comunidade fechada, dei vacilo. Ó, poderia ter lançado lá pra rapaziada e aí vai ficando registrado, né? Tudo que a gente tem compartilhado com os membros na comunidade fechada. Mas eu acho que eu não coloquei. É uma foto muito legal. Tá em uma análise pública do canal. Aquele momento do ciclo em que a gente viu o Bitcoin bater 100% de alta e o Wall Street ficou só assistindo a gente ganhar dinheiro. Tá? Olha só, foi mais ou menos aqui. Foi quando a gente rompeu o topo contra a Nasdaq do ciclo passado mesmo. Foi nesse momento aqui, ó. Tá vendo? Como a gente ganhou tração contra a Nasdaq, a gente descolou do mercado tradicional. Eu acredito, investidores, que a gente vai viver esse mesmo momento em alguma fase desse ciclo aqui. A gente não teve esse momento ainda. E eu levo bastante a sério a hipótese disso acontecer. Não só eu acredito nisso. Pessoas muito inteligentes e que recebem excelentes salários para estudar e analisar o mercado cripto também acreditam lá. Decoupling? Porque a teoria do descolamento do Bitcoin ganhou força com o tarifaço de Donald Trump. A gente vai ver aqui a opinião do Teodoro Fleury, que é diretor de investimentos da QR Asset. Ele concedeu entrevista falando sobre a tese do decoupling, que é o descolamento. Em finanças, decoupling se refere a uma diminuição na correlação, ou seja, seria o descolamento do Bitcoin do desempenho de bolsas e outros papéis de tecnologia e de ativos correlatos. Olha lá. Isso não aconteceu ainda porque em momentos de crise tudo acaba indo para o mesmo lugar, que é o limbo, né, investidores? Então, com a política de tarifação do Donald Trump, a gente não teve grandes desempenhos aí com exceção do ouro, né? Acho que o ouro performou bem, acho que alguns metais performaram bem, o ouro físico, né? Mas o nosso querido ouro digital, não, né? Abre aspas, eu acho que em relação ao S&P e ao Nasdaq, o Bitcoin tende a performar melhor nos próximos meses. Foi o que disse o Teodoro. Em algum momento vão aceitar a tese do ouro digital. Saber quando é a grande questão, né? Legal, ele foi humilde em relação à incerteza, o princípio de imprevisibilidade do mercado. Eu gosto disso. Eu fico muito admirado com caras que cravam tal data vai acontecer tal coisa. Às vezes os caras acertam. Mas posso falar? Isso é igual, investidores, chute do meio de campo. Saca? Aquele jogador que chuta do meio de campo. Mano, ele vai acertar. Uma hora ou outra ele vai acertar. Por isso que a gente vê gol do meio de campo às vezes. Mas eu também, assim como o Teodoro, respeito a imprevisibilidade do mercado e gosto mais de analisar os possíveis cenários e me preparar para todos. Me sinto mais confortável assim. Fleury acredita que há um potencial de alta assim que a pior fase das incertezas passarem. Eu acho que a gente não teve uma precificação de todas as melhorias regulatórias que a gente vê nos Estados Unidos depois da eleição do Trump. Eu concordo com ele. Acho que a precificação dos criptoativos, a precificação justa não aconteceu ainda, tá? Eu acho que o Bitcoin vai atingir patamares de preço para além do topo que ele deixou em $109 mil, né, investidores? Você que está aqui no mercado cripto nessa hora, você também acredita nisso, né? Você que está assistindo esse vídeo, você acredita nisso. Se você não acredita nisso, eu não sei nem para que você está assistindo o vídeo. Não sei nem para que você está acompanhando o mercado. É muita paixão mesmo, né, cara? O cara acha que já era e tá lá ainda. Enfim, virou um espectador, né? Tá tudo bem. E
esse estudo propõe que a gente pode, quem sabe, ver o Bitcoin chegando ali nos 137 mil dólares, caso ele respeite esses padrões temporais de movimentação que ele tem tido nesse mesmo ciclo, né? 137 mil dólares até julho. Para isso, ele precisa respeitar este padrão temporal de queda e realizar um movimento de impulso com a mesma velocidade que ele fez nessas duas oportunidades, que foram dois movimentos de alta bem contundentes para o Bitcoin, né? Tá vendo? Isso levaria o Bitcoin aos patamares de 137 mil dólares. Esse estudo aqui das bandas de variação com o desempenho médio do Bitcoin no ciclo de 17 e 21 parece que também já se perdeu, né? Essa foi uma tese que deu certo e se concretizou até a hora que ela parou de dar certo, como muitas teses e muitos estudos, né? E veja como a gente se descolou da média, né? Falando lá do descolamento das médias, né, investidores? Olha a média, olha essa linha azul aqui em cima, ó, que está entre a linha preta, as duas linhas pretas, é o desempenho médio do Bitcoin nos dois bull markets passados. Veja como a gente se distanciou, né? Eu acho que a gente vai realizar um movimento de impulso para nos aproximar dessa média novamente, tá? Assim como lá a gente está falando do preço, ó, até meio que tem uma relação com aquilo que a gente falou, né? Eu acho que isso vai rolar, certo? E aí, para isso acontecer, enfim, isso aqui não é uma crença, vamos chamar assim, vã, carente de embasamento. Embasamento é o que mais tem aqui, né? A gente fica aqui, eu fico sentado aqui no meu escritório, eu tô aqui na minha casa, inclusive hoje é domingo de Páscoa. A galera fala, caraca, Adriano, como é que você aguenta todo dia, vídeo todo dia, como é que você gosta de ficar gravando todo dia? Mano, eu gosto. Eu tô em casa, tá ligado? Aí eu vou sentar aqui pra ver os gráficos e eu falo, pô, por que eu não posso ligar a câmera e gravar pra galera que curte aí, que gosta de falar do mercado também? Eu vou e faço isso, eu estou em casa. Aí, caramba, até perdi a minha linha de raciocínio aqui. Do que eu tava falando. Mas enfim, investidores. A gente tá aqui diariamente estudando o mercado e buscando fazer uma leitura sã se existem catalisadores para alta ou se esses catalisadores se esgotaram e a gente vai entrar em bear market. E isso que eu tô falando para vocês, que eu acho que o Bitcoin ainda vai minimamente lá naqueles 137 mil dólares. Não sei se vai ser até julho ou não. Isso aqui é apenas um estudo que é R certo. Mas eu acho que ele vai nesses 137 mil. Eu acredito que pode ir além desses 137 mil. Isso é uma tese que tem muito embasamento em tudo que a gente olha de fatores mercadológicos e fundamentais, né? Então, eu não estou falando aqui nessa análise com vocês, mas vocês estão ligados aí dos porquês. Se você realmente está acompanhando o mercado de maneira suficiente, você sabe dos porquês. A gente ainda acredita que a gente vai ter essas altas e por que o jogo não acabou, né? Mas enfim, é isso que eu acredito. E a gente chegou a falar da Ethereum, eu queria até mostrar isso aqui para vocês. Olha só que legal. As taxas de transação da Ethereum atingiram 1 centavo. 1 centavo. Tá? Chegaram a bater 1 centavo. Tá na média 1 centavo. 1 centavo, tá? As máximas, médias e mínimas, 1 centavo. Tá? E é muito legal ver as pessoas falando que a Ethereum morreu e isso vai proporcionar grandes aprendizados, tá? Errar é uma excelente maneira de aprender, né? Eu aprendo muito com os meus erros. E com certeza a rapaziada que acha que a Ethereum morreu vai receber ensinamentos do mercado. Vem a atualização Pectra aí daqui a pouco, né? Menos de um mês. Tem muita coisa para acontecer com a Ethereum e com o mercado ainda, tá, investidores? E posso falar uma parada para vocês? Já falei isso 1 milhão de vezes. Tá posicionado em altcoins? Tá posicionado em qualquer altcoin aí e tal? Não vai ter out-season se a Ethereum não performar. Ok? Não vai ter. Ela é que vai trazer fluxo para as altcoins. Ela é que vai trazer atenção para as altcoins. É quando a Ethereum sobe que as altcoins sobem. Ah, Adriano, saudosista. Não, realista. Você vai ver. Ó. Quando a Ethereum contra o Bitcoin começar a performar, é que a gente vai ver de fato
as altcoins andando. E é aquilo que a gente sempre fala, né, investidores? A percepção de muitos é dirigida pela direção do gráfico. Então, muitos estão falando que a Ethereum morreu, assim como falaram em 2020, né? Olha lá, dezembro de 2019, certo? Nós voltamos no tempo. Voltamos para 2019, 2020, quando a gente fala de Ethereum. E lá naquele ciclo, a rapaziada que tava lá, lembra, falavam a mesma coisa. Até a mesma justificativa. É incrível, né? Tipo, não, tá vindo aí blockchains mais escaláveis e com taxas mais baratas, e a Ethereum simplesmente explodiu, certo? Saiu de $130 para bater 4.800, tá? Então é isso que eu acredito que vai acontecer, né? E um assunto interessante que nós discutimos entre os membros na comunidade fechada foi essa questão do Donald Trump ameaçar a demissão do Jerome Powell, e eu tenho feito uma leitura de que ele não fará isso. Adriano, você escreveu na pedra, você lapidou na pedra a sua opinião, você não vai mudar de opinião nem fudendo. Não, cara, eu tô nem aí. Minhas opiniões não são correntes que me prendem. Eu mudo de opinião, eu acho que é inteligente mudar de opinião. Tá? Só que por enquanto eu tenho essa opinião, não acho que ele vai fazer isso. Né? A gente até falou dentro da comunidade fechada de... Deixa eu mostrar aqui. Olha lá. O Flávio chegou a perguntar: Adriano, o que você acha que pode acontecer se isso de fato rolar? Acredita que uma demissão do Powell seria bom para o nosso mercado? Uma pergunta de quem sabe o que está falando. Uma pergunta de quem está acompanhando de fato tudo o que está acontecendo, né, investidores? Deixa eu achar a resposta aqui. Até a Carol colocou a resposta lá do Grok, muito legal. E aí eu disse basicamente que... na minha opinião, sendo bem imparcial quanto aos nossos interesses, o Banco Central não pode ter intervenção do governo. Se isso acontecer, né, muito complicado, né, investidores? O presidente interferir nisso é complicado, principalmente nos Estados Unidos. Se o governo quer interferir no Banco Central, que não haja um Banco Central, o governo controla tudo que o Banco Central faz e dane-se. Entende? Um Banco Central... Ainda que a gente possa discutir se ele realmente tem uma função útil dentro de uma economia, isso vai ser uma pauta para uma discussão muito longa, partindo de uma premissa que ele deva existir, ele tem que ser independente, ele não tem que ser subordinado do governo, sacou? Se ele tiver que ser subordinado do governo, ele não tem que existir, o governo que tome todas as decisões relacionadas à política monetária, né? Então eu acho que seria bem complicado o presidente interferir nisso. De imediato, isso pode gerar uma instabilidade. Eu considero bastante a hipótese do mercado reagir mal, pelo menos em um primeiro momento, né? Claro que vem o lance dos juros baixos, que vai pesar para o mercado também, porque o Donald Trump quer demitir ele para colocar outro cara para cortar juros lá. Depois, em um segundo momento, isso pode até ser bom, sim, para o mercado, né? Mas eu penso que isso pode ser ruim para os mercados de início. Mas tenho uma opinião de que o Trump não irá tentar caçar o cargo do Powell, justamente por ele saber da instabilidade que isso pode gerar. O mundo todo coloca dinheiro nos Estados Unidos, o mercado deles é o maior do mundo. Porque o mundo coloca o seu dinheiro lá. O mundo não vai aprovar uma intervenção do governo em um órgão independente que tem tanta influência no desenvolvimento econômico e de mercado. Eu acho que o Trump não vai fazer isso, tá? E se ele fizer, aí fica a reflexão. Isso para o mercado. Para o mercado, isso é um aspecto de previsibilidade ou imprevisibilidade? A gente está trazendo previsibilidade para o curto prazo no mercado ou está trazendo mais imprevisibilidade? É aí que tá. O mercado vai reagir... em resposta a isso. Na minha avaliação, hoje, nesse momento, isso aí é mais imprevisibilidade, né? E eu falei sobre isso aqui, né? O mundo coloca o dinheiro nos Estados Unidos e o mundo não vai aprovar uma intervenção do governo. E aí, a França já se posicionou lá. A França diz que o dólar americano poderia perder credibilidade se o Trump demitir o chairman do Fed, o Jerome Powell. E provavelmente é isso que vai acontecer, né? Provavelmente é isso que vai acontecer. Os títulos do Tesouro e o dólar americano vão perder credibilidade em um nível que não vale a pena para o Donald Trump demitir o cara. Até porque a saída dele está próxima. Se a gente parar para pensar, ele vai sair em maio do ano que vem, né, investidores? Então não estou botando muita fé nisso. Acho que o Donald Trump está jogando com as cartas que ele costuma jogar, né? Que é sempre... na base da polêmica, da porrada, tá? Então é essa leitura que eu tô fazendo em relação a essa questão aí. Ele tá pressionando, pra botar pressão no cara pro cara cortar juros mesmo. O cara tá falando que não vê por que cortar juros agora.
Tô achando que vai ser bem difícil ele cortar juros agora na reunião de maio. Inclusive, vamos ver como é que tá a expectativa para maio? Para reunião de maio? Mano, não vão cortar juros em maio. Fica vendo. Pelo discurso... Olha lá, 86% de probabilidade da gente não ter corte para maio e para junho. Para junho, ainda assim tem uma margem alta de probabilidade de manutenção, né, investidores, dos patamares atuais aqui. Enfim, o mercado realmente está apreensivo quanto aos juros lá na economia americana, né? E é claro que o que é bullish para nós? Cortes de juros, né? Cortes de juros, sem a menor sombra de dúvida. E é isso, a gente caminha para o final de mais um Café com o Bitcoin rompendo a LTB, né, investidores, mas rompendo de forma lateral, né, cara? Ele não tá rompendo para cima, então não dá pra gente exatamente concluir que a gente já teve um movimento bullish aqui pro Bitcoin. Eu acredito que a direção nesse curto prazo vai ser dada pela Bolsa Americana lá, né? Não descartando a hipótese, olha só, do Bitcoin... olha só, ele formou um range lateral. Eu tinha falado na sexta-feira de manhãzinha, eu falei, só falta o Bitcoin ficar lateralizando até domingo, né, cara? E foi o que ele fez mesmo, olha lá. Então, ele formou esse range lateral aqui, aí a curtíssimo prazo. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Eu nem me importo com o que está acontecendo agora no curto prazo ou o que vai acontecer amanhã ou depois, tá? A tese foi construída para fazer resultado de médio a longo prazo e a gente tem tempo para isso ainda, mas aqui pode ser que a gente tenha liquidação para os dois lados, para aí o Bitcoin tomar uma direção, né? Um cenário assim, ou até mesmo um cenário assim, ele ameaça romper para cima, volta, liquida quem tá lá embaixo, volta, né? Para liquidar quem se posicionou com o stop cima, enfim, aquela loucura toda que o Bitcoin gosta de fazer, né? E é isso. Cara, eu acho que eu vou liberar esse Café com Bitcoin aqui publicamente. O que vocês acham? Vou fazer isso. Soltar esse Café com Bitcoin aqui pra galera lá das análises públicas do nosso canal. Certo? Vou então aproveitar, vou aproveitar aqui para deixar o convite para quem assistiu um vídeo aqui do nosso canal pela primeira vez. Ó, olha só, para que se inscreva e ative o sininho de notificações para você se juntar à comunidade de investidores de Bitcoin e criptoativos que mais cresceu no YouTube nesse período de um ano aqui na internet, aqui no YouTube, certo? Eu deixo o convite para você ser membro do nosso canal, para que você tenha acesso à série Café com Bitcoin. É um quadro diário, enfim. Eu tô gravando quase todo dia de manhã. A gente tem os Cafés com Bitcoin e outros quadros, outras séries de vídeos exclusivos para membros. Então, você que curte o nosso conteúdo, seja membro do canal para você ter acesso a essas análises como essa de hoje, nesse formato dessa análise de hoje. Vou aproveitar e deixar o convite para vocês abrirem suas contas lá na Maxi, a corretora que tem a menor taxa de negociação do mercado, pelo meu link. Se você abrir a sua conta pelo meu link, você vai ter acesso à menor taxa de negociação do mercado, principalmente se você opera futuros, isso vai fazer uma diferença muito grande nos seus resultados, tá? Negociei com eles só com o meu link, cara. Com outros links por aí você não vai ter a menor taxa não, enfim, foi a negociação que eu consegui com eles. Então abra sua conta na corretora que mais cresce no Brasil e no mundo, corretora com excelente liquidez para executar suas ordens, o maior limite de saque sem KYC, prova de reserva para 100% dos ativos negociados na plataforma. Vou aproveitar e deixar também aqui um convite para vocês conhecerem o relatório Smart. Faz tempo que eu não falo do relatório. Ele tem a nossa seleção de criptoativos que tem se provado extremamente resiliente durante essa fase de tensão dos mercados, né? Então conheça também o nosso relatório, que vai te dar a possibilidade de aprender como investir nesse mercado do básico ao avançado. Certo, investidores? Deixem o like deste vídeo, se você gostou dessa análise. Inscreva-se para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. E faça parte do nosso programa de membros para você ter acesso também à nossa comunidade fechada, que é esta aqui. Beleza? A galera tá lá falando do mercado, vários assuntos, tá vendo aqui, vários temas discutidos aí ao longo do dia pela nossa comunidade. Vale muito a pena você fazer parte de uma comunidade que tem investidores que compartilham dos mesmos objetivos que você. Basta ser membro do canal Nível Pro Max. Certo? Eu agradeço vocês. Tenham aí uma boa Páscoa. Até mais.